8h17. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vamos falar de esportes, é o bate-papo com o eclético Antônio Carmo em mais uma terça-feira. Terça-feira de Brasil em campo, a seleção canarinho, Antônio Carmo. Bom dia para você. Tá jogando lá do outro lado do mundo. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolini. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso bate-papo esportivo ano 20 na Band Vale. Brasil e Japão, 42 minutos do primeiro tempo, 2-0 para o Brasil. Gols de Paulo Henrique. Seria o novo Josimar? Exclamação. Lateral direito do Vasco que apareceu nessa seleção aí e tá jogando direitinho. E gol do Martinelli. E o que me chama a atenção, Antônio Carmo, são os dois passes para gol. Um do Bruno Guimarães e o outro do Paquetá. Duas enfiadas de bolas muito boas. E o Brasil, por muito tempo, teve dificuldade nessa transição meio-campo-ataque. O Brasil era o rei, né? A titimania. Todo mundo lá atrás, bola do lateral pro volante, pro outro lateral, vinha pro meio, voltava pro volante, ia pro zagueiro. O Brasil era craque nisso, mas aquela bola do meio para frente pro atacante, em profundidade, achar livre, com espaço, era sempre muito sacrifício. E o Brasil começa a mostrar um pouco mais essa qualidade. Tem dedo do Ancelotti aí? Deve ter. Aí o jeito dele trabalhar, o técnico, muito elogiado por todo mundo, né, Nicolini? E outra coisa, hein? Ele ontem me enganou. Ele falou que só ia mudar o goleiro. Mudou todo mundo. Só manteve os dois volantes, né? O Casemiro e o Bruno Guimarães e o Vini Júnior. De resto, mudou todo mundo. E aí tá fazendo um jogo bom contra o Japão. Tá 2-0, primeiro tempo. Uma partida em que eu estava vendo uns pedaços, o Japão estava muito bem montadinho ali atrás, e para quebrar essa marcação... Eu também vi. Linha, não é a Coreia, não. É mais esperto. O Japão é mais esperto. O Japão perdeu um gol lá, o atacante debaixo do gol, sem goleiro. O chute foi um pouco forte no cruzamento, e quando ele esticou a perna, bateu e saiu, né? Se fosse o passe um pouquinho mais curto, teria feito 1-0 o Japão, mas não fez. E aí o Brasil conseguiu se arrumar. Paulo Henrique fez um belo gol e pegou de 3 dedos na bola, aquela para quem não viu, né? Ou veja aí depois, uma bola enfiada pelo Bruno Guimarães por trás da zaga, a zaga bem compactada ali, entrou como chamado elemento surpresa, e aí bola por cima da zaga, do jeito que caiu na direita e bateu de 3 dedos, pegou bonito. Como dizia Cláudio Coutinho, no ponto agora futuro, vai. Nicolini. Jogou no ponto futuro. Que isso? Era o ponto futuro. O que é o ponto futuro? Aquele ponto que está ali e você sai daqui e vai ocupar esse ponto futuro. Foi o que fez o Paulo Henrique. E fez um belo gol. E depois do outro lado, uma jogada parecida, um pouco mais curta, né? Aí o passe do Paquetá para o Martinelli. Aí já ficar praticamente na cara do goleiro e soltar o pé esquerdo, fazer 2-0. Mudanças grandes, mas você falou aí do Bruno Guimarães, que tem jogado todos os jogos com o Ancelotti, me parece ser um titular absoluto para a Copa do Mundo, tem jogado bem. Nós temos que reconhecer que ele tem atuado bem, tem sido um jogador de qualidade. Encaixou. E essas mudanças, o Paulo Henrique está no Vasco. Eu sempre falo que tem que levar o Léo Jardim, né? Quem levou o Léo Jardim foi o Dorival Júnior. Na primeira convocação dele, convocou. O Léo Jardim ficou no banco lá por 2 jogos e tal. E o Paulo Henrique surgiu depois, aí apareceu e começou a jogar bem no Vasco, sendo um jogador diferenciado nessa fase ruim do Vasco, de tantas dificuldades, e aí apareceu essa chance dele na seleção. Aí, meu amigo, você tem que aproveitar. O gol que ele fez é gol de quem sabe jogar, né? Ele já tinha entrado bem contra a Coreia, ofensivamente. E na marcação não tem tido tanto trabalho. E aí aproveitou o momento para fazer o gol e ganha pontos importantes com o Ancelotti aí para a sequência de trabalho. Ainda tem mais uma data FIFA em novembro, para mais 2 amistosos da seleção. Aí serão contra as seleções africanas, né? Senegal e mais uma. E aí tem que fazer esses jogos. E depois, para o ano que vem, ainda tem alguma coisa para acontecer, mas quem é chamado, Nicolini, não esquece, quer jogar, quer mostrar todo o seu potencial. O Brasil está jogando lá. O Paquetá fez o passe, mas ainda para mim não é o craque do time. Ele não pode ser, né, com a bola que ele joga, para ser titular absoluto. Muitas restrições em relação a esse trabalho dele, mas
o Ancelotti vai colocando quem pode, jogadores que poderiam estar na seleção, mas estão machucados, aí não estão jogando, aí vai dando chance, né? O Carlos Augusto, lateral esquerdo, surgiu no Corinthians, está na Inter de Milão ainda, tal, vai tendo oportunidade. O Beraldo, que foi muito mal no PSG, na reta final, até na Copa do Mundo de Clubes, né? Muito criticado, e não está tendo tanta chance, e agora volta para a seleção aí, jogando na zaga. As mudanças feitas vão dando resultado por enquanto, e o Brasil vai fazendo esse 2-0 já, terminando o primeiro tempo contra o Japão. O resultado, aquela velha história, né, é o que menos interessa. Lógico que se você perde do Japão, não, jogamos muito bem, massacramos, mas perdemos o jogo de 2-1. Aí fica chato. Então, se jogou bem, tem que ganhar. O resultado é o que menos interessa, mas ele conta. O placar conta e você tem que conseguir, neste jogo, principalmente contra o Japão, ganhar a partida. Não adianta você, né, tropeçar que fica ruim. O Brasil vai indo bem no primeiro tempo. Vamos ver. O técnico deverá fazer mudanças para o segundo tempo, ver o que acontece aí. Mas ainda é um trabalho que não é longo, porque a Copa do Mundo está aí batendo as portas, começa em 11 de junho, mas é um trabalho em que o técnico terá um tempo ainda, principalmente no ano que vem, para resolver essa situação. Final de primeiro tempo, 2-0 Brasil, daqui a pouco tem o segundo tempo, e é gostoso ver o Brasil de novo ter uma posição, Antônio Carmo, que parecia em falta, né? Que parecia que o brasileiro tinha esquecido, que é o ponta de lança, o camisa 8, né? É o homem que aparece armando o time de trás. Porque quem arma o time é o 10, é um quarteto, é não sei o quê, mas o camisa 8, e aí a gente tem uma pleia de camisa 8 para falar aqui dos últimos 60 anos que jogaram pelo Brasil. E o Bruno Guimarães cumpre esse papel, né? Ele é volante, mas ele sabe armar o jogo, se apresenta para o jogo e sabe dar um bom passe, né? Isso faz a diferença hoje em dia nesse tal de futebol moderno, Nicolini, nesse futebol moderno, do box to box, o que é o box to box? É o volante que sai da sua área, chega na área adversária. É o que Rincon e Vampeta faziam com pé nas costas no Corinthians, César Sampaio e Mazinho no Palmeiras, o Clodoaldo no Santos, aqueles jogadores que sabiam. O Cleverson fez na seleção maravilhosamente bem. Em 2002, né? Cleberson, né? Que era o volante do Atlético Paranaense e tal, entrou na seleção, ganhou a vaga dele e foi ainda com Gilberto Silva, um volantão mais de marcação, e ele fazendo essa função. O Casemiro é mais de marcação, mas também sabe ir para o jogo. Quantos gols a gente não viu o Casemiro fazendo pelo Real Madrid, né? Então, pela própria seleção. Então, isso é importante. Hoje os volantes são fundamentais na construção da jogada, sai por ali, passa, e o Bruno Guimarães está sendo esse segundo volante com característica de um meia, né? Porque ali você tem hoje o Paquetá, e aí três que seria esse meia mesmo, o famoso meia armador, né? E os três atacantes lá que estão jogando, o Luiz Henrique pela direita, o Gabriel Martinelli pela esquerda e o Vini Júnior como um falso centroavante, saindo bem da área, vindo para buscar jogo. Então é interessante, você tem que ter isso daí, e claro que os laterais, né, faz anos, já contam demais isso aí, tem que saber atacar, tem que saber chegar na linha ofensiva, finalizar, fazer gols, né? Então a gente fala de lateral, você pega o Sorin, né, brilhou no Cruzeiro, seleção argentina, que lateral, né, um lateral esquerdo que fazia gol de tudo quanto é jeito dentro da pequena área, um exemplo de quem sabia marcar e atacar, né, no futebol moderno. Então é isso aí que a gente vê. Vamos acompanhar aí e vamos nessa, Brasil, que consiga aí uma boa vitória, vai dando moral para a rapaziada, vai encaixando um grupo e vão para a Copa do ano que vem. Pelo menos tem motivo aí para a galera comprar uma gelada com o Brasil um pouco mais competitivo. Ô, meu querido Antônio Carmo, é isso, vamos ver o Brasil. Enquanto o Campeonato Brasileiro não volta, ele só volta amanhã, e volta pegando fogo com o clássico alvinegro na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. O Santos perdeu o jogo na Vila, uma crise fenomenal entra na áurea do Santos nessa reta final do campeonato, e se o Corinthians perder, passa a se complicar também na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que é semifinalista da Copa do Brasil. Memphis Depay, joga ou não joga? Essa pergunta a gente responde amanhã. Hoje eu quero falar de Série B, meu querido Antônio Carmo. O Goiás tem um novo técnico. E é um velho conhecido de muitas torcidas no Brasil. Mas já mandou outro embora? Já tinha mandado outro embora? Mandou ontem cedo. Opa, no fim de semana. No fim de semana, já no domingão. Mandou embora.
Wagner Mancini, o rei dos descensos, que não conseguiu fazer esse Goiás jogar. E quem é que chega? Quem que você mandou para lá? O Carille, Fábio Carille. Tá esperando você falar. Você também que é o desejando mal do Goiás, né? Já que ele fez. Mas ele foi campeão com o Santos. O Carille vai subir o Goiás. Ele foi campeão com o Santos. Escreve ele é um aí. técnico. Não é bobo, não, Nicolas. Esse ano, Não. Esse ano ele já passou pelo Vasco. E para a Série Vitória. B. E nesse momento, vai armar aquele setor defensivo do Goiás, vamos arrumar a casinha primeiro aqui atrás, para a gente não ficar tomando gol, e depois vamos sair para o jogo aí, vamos buscar quantos jogos faltam para o Goiás. Faltam 6 jogos, né? O Goiás já fez 32, Isso. faltam 6. Nesses 6 jogos aí tem 4 52 vitórias por pontos. 1-0. Pronto, garante o acesso Subiu. do Goiás. Ele que tem esse conhecimento, sabe das coisas, vai estrear pelo Goiás contra a Chapecoense num jogo, né, de 6, 8, 10, 40 5 mil pontos. Que vai ser realizado. O Goiás com 52, Chapecoense com 50, o jogo no final de semana lá em Goiânia. É mais um. Roda, Nicolini, são os mesmos, né, que aparecem por aí. Não tem novidade, não. Vamos ver o que faz o Carille comandando o Goiás. Ontem o Volta Redonda meteu 3-0 no Atlético Goianiense. Que coisa estranha, Volta Redonda tá fugindo do rebaixamento. Tá 3 pontos atrás da Ferroviária e do Atlético e do América, que é quem briga ali pelo rebaixamento. E o Operário com 39, que abre o olho, que vem apanhando de todo mundo aí também, mas eu acho que corre risco mesmo é a Ferroviária, que só tem 8 vitórias. Com 37 pontos, Antônio Carmo. O Atlético e o América já tem 10 vitórias, esse é o primeiro critério de desempate. O CRB empatou com a Ferroviária, 2-2 no Rei Pelé, bom pontinho para a Ferroviária, que vai tentando chegar aos 44, 45 pontos para escapar do rebaixamento. Hoje tem Repá no Mangueirão, tem Chapecoense e Botafogo de Ribeirão Preto, e o Botafogo, se quiser alguma coisa, precisa no mínimo empatar, tem que ganhar realmente para ter chance nos últimos 6 jogos. E hoje tem Atlético Paranaense e Avaí. E se o Atlético Paranaense não ganhar em casa hoje também desculpa, mas caixão e vela preta, viu, Botafogo luta por pontos para fugir do rebaixamento. Se ganhar hoje, ele ainda não sai, ele vai a 35, passa. O Volta Redonda cola na Ferroviária, mas continua no Z4. Situação ruim lá do Botafogo, está sem técnico efetivo ainda. O Ivan Iso continua comandando o time. O Atlético Paranaense, depois de 7 vitórias seguidas, conheceu 2 derrotas e despencou do 3º para o 7º lugar. E como você diz, joga em casa hoje. Se não ganhar, ganhando ele já não entra no G4, bate na porta, fica 1 ponto atrás. Se não ganhar, realmente cai tudo aquilo que fez de bom nas 7 vitórias e precisa da recuperação. E esse Paysandu e Remo, o clássico mais antigo do Brasil, mais de 700 jogos realizados. O Remo, se ganhar, cola de vez no G4, o Paysandu vai para o rebaixamento de vez. Então o Paysandu, se quiser suspirar, mas acho que não dá mais para o Paysandu, né? Com 26 pontos em 31 jogos, ele já está 11 pontos atrás da Ferroviária, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e tem 21 pontos a disputar. Não dá mais para o Paysandu, mas ele pode atrapalhar, ele fala, vou cair, mas o Remo não vai subir não, vai ficar aí na Série B. Então é um clássico extraordinário, isso daí o Mangueirão vai estar lotado hoje, com certeza, né? Falou da Ferroviária que empatou ontem com o CRB estava ganhando, teve 2 gols anulados, o pessoal reclama, mas perdeu a chance. Se tivesse vencido o jogo também ontem, Nicolini, o CRB tinha colado ali nos 49, ficava 1 pontinho só do G4, mas tropeçou em casa. O CRB, que é o rei da Série B, já falamos aqui, né? 10 anos, acho que seguidamente, jogando. Sim. Não sobe e não cai. E bate na trave direto. Direto, fica sempre perto ali, dá trabalho. Copa do Brasil, esse ano ele eliminou o Santos, teve um ano que ele eliminou o Palmeiras, vai dando trabalho ali, mas não sai da Série B. E a Ferroviária não vai conseguir também muita coisa. Você falou de só ter 8 vitórias a Ferroviária, com 37 pontos, porque ela é o time que mais empatou no campeonato, são 13 empates. E aí mostra que só empatar não resolve, né? Tem 8 vitórias apenas e está ali brigando para não cair. Então a Série B vai chegando aí a sua reta final, hoje o fechamento dessa 32ª rodada. É isso, meu querido Antônio Carmo, tá emocionante a Série B e a gente está de olho nela. Alguns destaques. Uma delas, mais uma lesão do Oscar, jogador do São Paulo, Antônio Ele concorre Carmo, com não o Neymar. Consegue...
Oscar não Neymar, quem consegue mais te voltar machuca? e... É isso aí. Falam do Né? Neymar. E a coisa tá ficando feia. Tá. O pessoal fala do Neymar, que só vive machucado. O Oscar jogou menos do que o Neymar desde que ele voltou para São Paulo. Ele machuca de tudo quanto é jeito. Machuca as costas, a perna, o tornozelo, os olhos. Ele machuca tudo, né? E voltou e não tá... O próprio Lucas Moura também, Nicolas, depois de ter voltado bem no São Paulo, ajudou o São Paulo a ser campeão Quando lá da machucou, Copa do Brasil. Mas daí machuca também, o pessoal que, sabe, com essa dificuldade aí de voltar, né, para atuar no futebol brasileiro em alto estilo, em alto padrão, mas com muito mais jogos aí, o Oscar está vivendo isso aí. Aliás, falando do Neymar, né, depois da vitória da seleção, muita gente fala, tem que esquecer o Neymar, não se fala mais do Neymar na seleção, acabou. Depois da vitória sobre a Coreia, sexta-feira. Se ganhar hoje o Japão, tá ganhando 2-0 melhor, aí os caras vão, eu falei que não precisa mais falar do Neymar. Aí chega no final do ano, perde pro Senegal, empata alguma coisa, precisamos ver o Neymar como é que tá aí pro ano que vem, né? Então é questão de resultado. Não tem nem que falar do Neymar agora, Nicolas. O Neymar tá machucado. Ele não pode, você não precisa nem lembrar que o Neymar existe hoje para a seleção brasileira. Hoje ele é carta fora do baralho. Só que vai que ele se recupere, comece a jogar bem, e no ano que vem, né, já janeiro, fevereiro, março, ele arrebente, já tá fora? Não tá, calma, espera um pouquinho, e até porque já descartar o único grande craque que o Brasil revelou dos últimos 10 anos. Espera um pouquinho, deixa o coração magoado de lado, espera um pouquinho para ver o que vai acontecer. Mas o Oscar não tá nessa linha, não. O Oscar não é jogador que, não, vai voltar, vai para a seleção brasileira, apesar que ele até foi convocado um tempo atrás aí, para fazer número lá também, não é. Chega, né? Não tem condição nenhuma, não, de pensar em seleção brasileira. Mas é um jogador também que está vivendo o seu calvário aí. É isso. Carmo, basquete masculino, saiu a tabela do NBB. Sim. São José estreia sábado, dia 18, em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Já começa aí pegando um time de camisa, o Cruzeiro de Belo Horizonte. Em casa estreia dia 27 contra o Vasco. Deve estrear jogando no velho ginásio Lineu de Moura, o ginásio da Vermelhinha no centro. Não deve ser estreia na Farmaconde Arena, meu querido Antônio Carlos. Nós não falamos aqui que Franca simplesmente atropelou Mogi na final do campeonato, botou 30 e poucos pontos no jogo decisivo, né? Um negócio assim avassalador. E ó, duas coisas interessantes. O Bauru arrumou um patrocínio master e vai chamar-se Parmalat Fit, muito dinheiro lá, e o Rio Claro também, que está de volta no NBB com Manny Rights milionário aí, e são times que prometem brigar pelo título, Antônio Carlos. NBB que chega à sua 18ª edição, começou em 2008, 2009, é um dos fundadores do NBB, que tem o Flamengo como o maior campeão da história, 7 títulos, mas tem Franca predominante nos últimos 4 anos, tetracampeão seguido, o time francana que ganhou o Campeonato Paulista. E nos últimos 5 anos, Franca só perdeu em 2023 o título para o paulistano. Fora isso, ganha todo ano também. Franca voltou a ser o maior time do basquete brasileiro desde que o Elinho Rubens assumiu o time em 2017. Franca, de novo, voltou a ser essa potência e entra como grande favorito para conquistar o 5º título seguido do NBB, sem dúvida alguma. Tem o Flamengo aí como adversário e não sei se o Minas pode dar trabalho e tal. O Cruzeiro é novidade, pela primeira vez o time estrelado de Minas joga o NBB, tem muita força no vôlei, o maior time de vôlei da história do Brasil de todos os tempos é o Cruzeirão, Sim, no vôlei masculino. Mas no basquete é uma novidade, São José vai com o seu time médio, aí o seu time que não é um time para pensar em título, a não ser que contrate mais 2, 3 jogadores, mas jogadores mesmo, de um nível aí extraordinário, não vai contratar porque não tem verba para isso, vai jogar a competição. O Vasco da Gama, Nicolini, voltou em cima da hora, foi jogar aí a Liga das Américas, já foi eliminado, não tinha jogadores para jogar a Liga das Américas, o Léo Figueiró, técnico, conversou com um ou outro, renovou o contrato de 2, foi com 7, 8 jogadores, só para não perder a passagem, jogou... Tá sem dinheiro. Já tá sem dinheiro, não era para voltar. É impressionante. O Vasco, o Botafogo lá no Rio, Nicolini, eles fazem um time, dura 2 anos, volta, não joga. Isso não é profissionalismo, não pode ser assim. Ou tem o time que vai, igual o Flamengo lá no Rio,
montou o time de basquete e ficou definitivamente, né? Se parar hoje, também já está 20 anos jogando aí, ó, resolvemos ter, tudo bem, você dá um desconto, mas joga um ano, dois, para, joga um ano, dois, para. Isso é muito comum no basquete, não é só no Rio, mas os times grandes chamam mais atenção. Você falou do Rio Claro, que passou por isso, sumiu, o time de Ribeirão Preto, o Coque, que foi 5 vezes campeão paulista, sumiu, né? Desapareceu, aquela coisa toda, né? Mogi mesmo, estava fora, voltou agora, volta com vontade. O Osasco vai jogar pela vez primeira, o basquete, o NBB, não sei como é que vai fazer, então a gente vai acompanhando aí esse basquete brasileiro que, em termos de seleção, melhorou, conseguiu bons resultados, foi campeão da Copa América, bateu a Argentina na final este ano, né? Conseguiu um bom resultado, fazia anos que o Brasil não era campeão da Copa América, tem condições de melhorar aí na sua versão internacional a seleção. Mas o NBB vai começar e a gente sabe que 2 times começam bem grandões mesmo, são os de sempre, o Flamengo e principalmente Franca, né, que é o grande time do basquete. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos ficar de olho contando tudo aqui. Semana de Fórmula 1, Grande Prêmio dos Estados Unidos. Tem muita coisa para a gente falar e vamos ver se esse Brasil se mantém bem no segundo tempo contra o Japão. Amanhã a gente conta tudo. Excelente terça-feira para você. Crise na Ferrari, hein? A Ferrari não está conseguindo nada na Fórmula 1, levou Lewis Hamilton, que está sendo uma mentira, né? Correndo lá pela Ferrari, não está conseguindo nada. Vamos ver, para esse fim de semana ainda tem 6 corridas para a definição da temporada, a gente acompanha tudo por aqui. Um abraço, Claudio Nicolini, para você e aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima terça-feira, gente, até mais. Saia do impedimento.